Opa, tudo bem? Bom, hoje eu não tô afim de falar de política, então quero fazer uma reflexão acerca de Deus. Todo mundo um dia já se perguntou se Deus existe ou não. E tem muita gente, assim, com ar de intelectual, que afirma categoricamente que Deus não existe. Bom, diante dessa questão, eu afirmo assim, sem medo de errar, que Deus realmente não existe. Veja bem, existir denota que algo possua um início e um fim, e que possua uma localização no universo. Deus não tem princípio nem fim, ele não teve uma origem, ele não se encontra no universo, mas o universo, com tudo que existe, é que se encontra nele. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Sendo assim, ele não existe, ele é. A Bíblia nos conta que quando Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente, Moisés queria saber quem estava falando com ele. E Deus proferiu. Deus proferiu apenas "Eu sou". Ele se denominou "Eu sou". Imagina que loucura você perguntar para alguém: "E aí, quem é você?" E a pessoa responder: "Eu sou". Ou seja, só Deus é. Eu não sou. Você não é. Ninguém mais é. Parece papo de louco, né? Mas eu vou explicar. Para algo poder ser, é necessário não ter mutações. Por exemplo, há 25 anos atrás, eu estava em uma condição de criança. Hoje estou em uma condição de adulto. Amanhã estarei idoso e daqui 200 anos estarei morto. Ou seja, o Luiz de 25 anos atrás estava diferente do Luiz de agora. O Luiz às 11 da manhã está com muita fome, pois ainda não almoçou. O Luiz das 2 da tarde está sem fome, pois já almoçou. Por isso, nós não somos, nós estamos. O verbo que nos cabe é o estar e não o ser. Para ser é necessário uma constância infinita. Não pode sofrer mutações nem variações. É necessário não sofrer o efeito do tempo. Deus, ele não muda. Ele é o que é. Ele não sofre o efeito do tempo, pois até o próprio tempo está nele. Entenda que a história existe apenas para nós. Para Deus, tudo está acontecendo agora. Passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Deus é eterno. Santo Agostinho afirmava que Deus está no eterno agora, que ele vive em um eterno presente. O apóstolo Paulo, ele falava que em Deus eu vivo, em Deus eu existo e em Deus eu me movimento. Ou seja, contradizendo o que eu disse antes, é Deus que nos concede a possibilidade de ser. Estando nele, podemos ser sim, porque ele é. Fora de Deus é a não existência. Fora de Deus não somos nada. As pessoas têm que compreender que a mente humana, ela tem limitações que nos impede de mensurar e entender a magnitude de Deus. A ciência nos prova que não utilizamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. E não para por aí. O nosso corpo, ele reside em apenas 3 dimensões: profundidade, altura e largura. Quem disse que existem apenas essas 3 dimensões? Há teorias que apontam para 12 dimensões. Aquele filme Interestelar, que por sinal é um filme maravilhoso, aborda esse assunto das dimensões de uma maneira assim magistral. Inclusive eu recomendo muito esse filme, pode assistir. Agora vamos viajar um pouco, né? Vamos viajar na maionese. Suponha que sua sombra, que ocupa apenas 2 dimensões, largura e altura, suponha que ela tivesse consciência. Ela saberia da sua existência? Jamais, pois por ela habitar em apenas 2 dimensões, largura e altura, impossibilitaria a percepção do que existe em uma terceira dimensão, que é a profundidade, e que no caso está você, que junto com um foco de luz é responsável pela existência da sombra. A nossa percepção está presa em apenas 5 sentidos: o olfato, o paladar, tato, visão e audição.
E quem disse que não existem outros sentidos? E até mesmo esses nossos 5 sentidos conhecidos, eles são bem limitados. Por exemplo, existem várias cores que não enxergamos, como o ultravioleta, o infravermelho, enfim. Com tudo isso, é bem difícil compreender um Deus supremo que é onisciente, onipresente, onipotente dentro de um contexto humano com tantas limitações. A gente não consegue compreender o infinito, não conseguimos vislumbrar o mundo subatômico. Pouquíssimas pessoas são capazes de entender a teoria da relatividade de Einstein. A ciência não sabe explicar ao certo da onde viemos. A origem das espécies de Darwin é uma teoria que se adotou como certa, mas que ainda não é um fato concreto. Existem divergências. Sempre aparecem fatos novos na ciência, teoria das cordas, teoria dos multiuniversos, e quanto mais o homem estuda e a ciência evolui, mais percebemos que nada sabemos. Enfim, Deus é absurdo, é loucura pura, não podemos racionalizar Deus, mas vivemos nele, por ele e para ele. E por favor, não me venha com esse papo de que Deus é uma energia ou coisa assim. Ele não é um ser abstrato ou um ser intangível que ordena as coisas de forma fria e calculada. De forma fria, calculada e impessoal. Deus é um ser pessoal e relacional. Ele nos ama e se relaciona com a gente. Mas como Deus não pode ser racionalizado, ele só pode ser assimilado através de uma coisa poderosa chamada fé. De todos os seres existentes, só os humanos produzem o amor e a fé. Veja bem, a ansiedade, a coragem, o medo, a paixão, o ciúme, a empatia, as lembranças, todos os nossos sentimentos são frutos de químicas liberadas em nosso sistema nervoso. A neurociência ela já mapeou o cérebro humano de tal forma que já sabe onde se processa cada reação e sentimento humano. Mas confiar em algo que não se pode compreender, ver ou tocar, ou seja, acreditar em Deus, ter fé, é algo que não é fruto de nenhum processo químico, é algo que não se encontra em nenhuma parte do cérebro. Sendo assim, a fé não é algo racional, muito menos irracional. Ela transpassa os meios biológicos. Ela aponta para a existência de um espírito que, por sua vez, só pode ter vindo por intermédio de um Criador. Existem estudos que afirmam que se colocarmos um recém-nascido em uma ilha deserta e por algum motivo ele sobreviver, quando adquirir uma certa idade, essa pessoa que não teve assim nenhum contato social vai acreditar em Deus. Acreditar em Deus está registrado em nosso espírito. E isso é uma prova incontestável que viemos de um ser que nos transcende. Com tudo isso, eu só posso afirmar que não acreditar em Deus, além de ser ilógico, é negar a própria capacidade de existir. Mas se você quiser descomplicar e conhecer a Deus, saber quem Ele é, basta olhar para o Filho, basta olhar para Jesus. Entenda uma última coisa. Um filhote de cachorro é o quê? Cachorro, né? O filho de um ser humano é o quê? Um ser humano. O filho de Deus é Deus. Então, se quisermos compreender como Deus nos ama, basta analisar o que o Filho fez por nós. Se quisermos nos aproximar de Deus, basta nos aproximarmos do Filho. Se quisermos agradar a Deus, basta imitar o Filho. Jesus e o Pai são um só. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E se nós estivermos em Jesus também,
né? Nós tornaremos filhos e também seremos um com o Pai e participaremos da sua glória. Bom, esse foi o recado dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para ver os próximos vídeos. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Que sua semana seja abençoada. Valeu!